Oi, pessoas! A conversa hoje aqui é para esclarecer um pouco uma dúvida que quase todo dia eu tenho que responder. Débora, eu quero ir para o Canadá, o que eu faço? Bom, essa pergunta ela começa baseada em uma confusão, que é a confusão entre o que significa ir para o Canadá, imigrar para o Canadá, trabalhar no Canadá, estudar no Canadá. Então, esse vídeo hoje é para tentar sanar um pouquinho dessa bagunça, que às vezes a pessoa, por não ter mais informação, acaba misturando mesmo as ideias, e isso não ajuda na hora de buscar informação. Então, vamos do começo. Bom, primeira coisa, para você vir para o Canadá por um tempo, você tem várias opções. Você pode vir como turista, você pode vir como um trabalhador, você pode vir como estudante. Todas essas formas, elas são chamadas de residência temporária, ou seja, você tem um prazo para ficar no Canadá e depois você precisa retornar para o seu lugar de origem, ou ir para outro lugar, não importa. Então, tudo que se refere a isso, né, a esses trabalho, estudo, turismo, são chamados de residência temporária. A outra forma de residência que tem é a residência permanente. O que significa residência permanente? Você pode ficar permanentemente no Canadá, você não precisa sair do país, você pode morar no país para o resto da vida se quiser. A residência permanente, ela é então considerada uma imigração, ou seja, você imigrou para aquele país, você mora lá e vai continuar morando lá até quando você quiser. Nenhum agente do governo vai te dizer, olha, você já passou o seu tempo aqui, você precisa ir embora. Então, na prática, imigrar significa ter residência permanente. Bom, agora vamos voltar lá no início. Residência temporária. Formas de residência temporária. A primeira delas é entrar no país simplesmente com um visto de turista. Com um visto de turista, de modo geral, você tem direito a 6 meses de residência temporária no Canadá e durante esse período você pode passear, você pode estudar, desde que você fique até 6 meses. O agente de imigração, na hora em que você entra no país, ele pode te dar um prazo menor do que isso. Ou seja, o limite máximo é 6 meses, mas o agente de imigração pode resolver que você não tem o direito de ficar 6 meses, que ele vai te dar só 2 meses para ficar, por exemplo, e isso você precisa aceitar, porque quem define é o agente de imigração na hora que você está entrando no país. O segundo tipo de residência temporária é a residência temporária vinculada a uma permissão de estudo, um study permit. O que significa isso? Se você quiser estudar mais de 6 meses no Canadá, seja por curso de inglês, seja por um college, seja universidade, mestrado, doutorado, não importa, se você vai estudar mais de 6 meses, você precisa de uma permissão de estudo, um study permit. E aí você ganha essa permissão para ficar residindo temporariamente no país pela duração do seu curso e normalmente um pouquinho a mais. Pode ser aí 1 mês a mais, vai depender um pouco, não vou entrar em detalhes aqui, mas você ganha a permissão para ficar durante a duração do curso, mais um pouquinho. O terceiro tipo de residência temporária que você pode ter no Canadá é o Work Permit, ou seja, você tem uma permissão para trabalhar no Canadá. Essa permissão de trabalho no Canadá, de maneira bem resumida, ela tem de 2 tipos. O primeiro é uma permissão de trabalho específica, ou seja, você ganha o direito de trabalhar para uma determinada organização, uma determinada empresa, em um determinado cargo. Isso, de modo geral, está associado ao documento chamado LMIA, tem, claro, algumas exceções, mas você vai ter uma empresa que te contrata, você ainda estando no exterior, e você vem fazer aquele trabalho durante um determinado tempo. Terminando aquele contrato de trabalho, você retorna para o país de origem. O segundo tipo de Work Permit que você pode ter é o Open Work Permit. E esse é um tipo bem especial. Ele está vinculado a você estar acompanhando alguém que está vindo para o Canadá, ou você ser parte da família de alguém, por exemplo, que é um residente permanente. Então, você tem algumas regras bem especiais pelas quais você pode conseguir o Open Work Permit, ou então, se você tem menos de 35 anos, você consegue aplicar pelo Work Holiday Visa, que é um tipo especial de Open Work Permit para jovens, com a ideia de que você possa ter uma experiência no exterior. Então, se você tem menos de 35 anos, tanto via ESEC quanto via Go International, você pode aplicar para ter o Open Work Permit durante 1 ano. E Débora, e se eu quiser ficar mais tempo? Bom, para você ficar mais tempo, tem 2 jeitos. Ou você consegue estender o seu período de residência temporária, por exemplo, conseguindo um novo Work Permit baseado em um novo contrato de trabalho, ou uma extensão do contrato de trabalho, ou você consegue um Study Permit e começa a estudar, ou você aplica para a residência permanente. E aí, aplicando para a residência permanente, você deixa de ser um residente temporário e
passa a ser um residente permanente, que é, na verdade, o objetivo de todo mundo que quer imigrar para o Canadá. Como é que você se torna um residente permanente? Tem vários jeitos, é impossível eu tratar de todos eles aqui, mas deixa eu resumir do seguinte jeito. Tem caminhos nos quais você aplica ainda estando no Brasil e já chega aqui como residente permanente. Você tem uma série de critérios que você precisa atender para conseguir isso, e tem mais de um caminho também para você poder conseguir isso, mas basicamente, o dia que você pisar no Canadá, você já é residente permanente. É um caminho relativamente barato e ele é muito seguro, no sentido de não tem como dar errado. Você já chega aqui com os seus direitos de residente permanente. Algumas pessoas não encontram possibilidades nesses caminhos para residência permanente ainda estando no Brasil. Então, o que elas fazem? Elas tentam aumentar a sua pontuação, porque essas coisas funcionam, na maioria das vezes, por um sistema de pontinhos. Elas tentam aumentar a sua pontuação vindo ter uma experiência no Canadá. Então, uma experiência de estudo e uma experiência de trabalho. E aí é exatamente isso que tanta gente vem para estudar ou trabalhar no Canadá, porque quer aumentar a sua pontuação ou quer ter mais condições de aplicar para um dos programas de residência permanente. Então, se você está pensando em vir para o Canadá, antes de mais nada, você precisa se perguntar, ok, qual que é o meu objetivo? Eu quero conhecer o Canadá, eu quero passar uma temporada no Canadá, ou o meu objetivo final é emigrar para o Canadá, e aí, como é que eu vou fazer isso? Eu vou começar como estudante, eu vou começar com uma permissão de trabalho, eu já vou direto aplicar para um programa de imigração. Essas são decisões importantes porque os caminhos para seguir por cada uma delas são completamente diferentes, em termos de documentação, em termos de exigências, exigência de língua, por exemplo, ou de formação, e até em relação aos gastos que você vai ter. Então, começando a entender essas diferenças é o primeiro ponto, e ponto crucial para você poder montar o seu plano Canadá. O que de fato você quer e quais são os melhores caminhos para você chegar aonde exatamente você quer. Pensa nisso, se eu puder ajudar de algum jeito, marca a agenda comigo que a gente conversa, durante meia hora eu te ajudo a destrinchar essas diferentes ideias. Mas assim, reforçando, simplesmente dizer, eu quero ir para o Canadá e o que eu faço, não ajuda muito. Você quer vir para o Canadá? De que jeito? Durante quanto tempo? Para fazer o quê? Pensa nisso e aí você começa a montar o seu plano. Ok? Eu sou Débora Azevedo, esse aqui é o Sucesso no Canadá e a gente se fala no próximo vídeo. Até lá!